Oi, meu povo lindo, boa tarde. Eu sou a doutora Paula Ribeiro, psicóloga, e vim hoje no meu canal falar um assunto muito importante com você e para você. Vamos falar hoje sobre problemas. É isso mesmo, problema. Muitas vezes já deve ter acontecido com você, porque já aconteceu comigo, de você deixar o problema para lá, né? Esconder o problema e achar que isso vai resolvê-lo. Você fugir do problema. E eu venho dizer para você hoje que, na verdade, o problema piora e há uma grande possibilidade de você estar adoecendo por isso. Então, muitas vezes, por medo, por dificuldades, por exaustão, por procrastinação, por feridas mesmo, o que é que nós tendemos a fazer? Aí deixando para depois as coisas que precisam se resolver. Vamos colocando debaixo do tapete. Eu gosto muito de usar essa analogia, que vai colocando a sujeira debaixo do tapete e ela vai ficar ali, ela não vai sumir. Uma hora ela vai vir à tona. Assim acontece também com os problemas e com as coisas que nós temos que resolver. Então, quando você procura ajuda em um meio, o que acontece? Você vai olhar para essa questão e entender o que está acontecendo com você, porque muitas vezes você repete comportamento, você tem certas atitudes, tem certas respostas das quais nem você entende porque está respondendo daquela forma, ou você está agindo ou comportando daquela forma, ou fazendo sempre as mesmas escolhas. Isso é por quê? Porque você tem uma marca, você tem uma ferida, você tem algo que está te afetando, que você não trabalhou, que você não foi lá tirar a sujeira, que eu falo muito que é uma ferida, como de um machucado, que está com pus, que nós precisamos tirar o pus para poder cicatrizar. Então a marca vai ficar, a lembrança possivelmente vai ficar, mas a intenção é tirar a dor, tirar a marca dolorida, a lembrança de dor. Então você vai lembrar do fato e não vai doer mais. E aí o que vai acontecer? Você vai entender o processo, você vai entender o que acontece e você não vai mais repetir os mesmos comportamentos ou ter as mesmas atitudes. Você precisa se tratar para que você possa fazer as coisas de forma diferente. Então, se você dá conta sozinho, se você consegue perceber, se você consegue enxergar, beleza. Mas normalmente nós não conseguimos fazer isso sozinhos, porque tá com uma ferida. Então tem uma carga emocional muito grande naquele fato. Então é pouco provável que você ou eu enxerguemos de fora de forma necessária aquilo. Então procurar a terapia nos ajuda a enxergar aonde está a ferida, por que ela me leva até aquela reação, aquele comportamento, aquela atitude, e aí eu ter a possibilidade de mudança. Por quê? Eu só vou ter mudanças na vida se eu mudar o meu comportamento, se eu mudar a minha atitude e aí mudar as minhas escolhas. E eu só consigo mudar as minhas escolhas se eu ver de forma diferente. Por exemplo, talvez você cresceu num ambiente familiar de que os seus pais e familiares não tinham costume de sentar para conversar. Não tinham costume de expor os problemas e lidar com as diferenças interrelacionais. E aí você aprendeu que é melhor ficar calada, melhor ficar calado, fugir do problema do que enfrentá-lo. Às vezes você foi criado numa situação de que você sempre foi reprimido ao querer falar o que você sente, o que você pensa. Então hoje você não consegue fazer isso. Né? Você está num relacionamento e aí a pessoa pede para você falar o que sente, o que pensa, o que está acontecendo, e você não consegue fazer essa expressão, você consegue não falar. Algumas pessoas, por exemplo, entram em alguns relacionamentos ruins e repetem esse comportamento de sempre estar no relacionamento que não é bom, que não é saudável. E aí quando você vê, a pessoa saiu de um, entendeu racionalmente que aquele relacionamento não é bom e entra de novo. Mas por quê? Porque ela tem uma ferida e ela precisa tratar. Talvez ela foi tratada na infância dela de uma forma grosseira, ruim, e aprendeu que isso é amor, ou ela não foi acolhida e respeitada, então a pessoa que ela está atualmente também não a respeita e ela acha que isso é amor. Então é necessário esse trabalho para poder quebrar esse comportamento, para dar andamento. E você não precisa dar conta disso sozinho ou sozinha. Se você achar necessário, se você achar que precisa,
é importante procurar uma terapia, é importante você procurar essa ajuda para quebrar os ciclos. Isso não é só de coisas grandes, como de coisas pequenas, como por exemplo, né? Eu não consigo fazer uma academia com constância, eu não consigo seguir uma dieta com constância. Se eu começo a estudar e não consigo dar vazão aos estudos, dar continuidade aos estudos. Então é importante ver, né, ponto a ponto. E quando você começa a ver algumas questões, vai ampliando a sua visão, o seu conhecimento de si mesmo e vai te gerando a possibilidade de enxergar mais coisas. Eu falo que iniciamos com um problema na terapia, como se fosse a ponta do iceberg, e aí à medida que vamos caminhando e vai falando e procurar ajuda já é uma forma de cura, a fala já é uma forma de cura. E assim, gente, procurar ajuda é para quem tem coragem, né? Então, assim, tome-se a iniciativa porque você não aguenta mais a vida do jeito que tá, então quer aquela mudança, quer aquela diferenciação, então você toma o ímpeto, então a gente começa a aprofundar e no aprofundamento você vai percebendo que tem outras ramificações que precisa ser trabalhada. Então é importante você entender que você pegar o problema, seja ele qual for, jogar por debaixo do tapete ou fugir dele não resolve, ele vai aparecer uma hora ou outra e você vai ficar sobrecarregado, vai ficar estressado e vai ficar pior. E tem um detalhe que eu falo muito, quando a gente vai acumulando os problemas ou as dificuldades, as dores, vai enchendo o pote e uma hora o pote estoura. E as pessoas costumam deixar para poder procurar ajuda quando o pote entornou ou estourou. Não faça isso. Quanto antes você procurar, mais fácil fica para você lidar com o problema. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, me segue e também me segue no Instagram. Vai estar aí o link na bio e na descrição desse vídeo.